mulher que atravessou os tempos quebrados há noites em que a gente não dorme. Os olhos se fecham, mas o coração permanece acordado até o amanhecer. Para Aslin, essas noites começaram no dia em que seu marido morreu. Quando a porta foi tocada, o tempo parou. Ao abri-la, os rostos diante dela carregavam uma verdade não dita, mas já anunciada. Ninguém disse, ele morreu. Mas Aslin entendeu sem precisar de palavras. Algo se partiu dentro dela naquele instante. Não houve som, nenhum grito. Apenas um silêncio profundo caiu bem no centro do seu coração. No dia do funeral, todos choravam. Aslin não chorou, porque existem dores que até as lágrimas têm vergonha de tocar. Quando a terra caiu sobre o corpo do marido, Aslin sentiu que estava enterrando também seu vínculo com a vida. Naquele dia, ela não perdeu apenas um homem, perdeu o futuro, os sonhos e a frase: "Vamos envelhecer juntos." As noites eram longas, o travesseiro, frio, e a casa, nunca havia sido tão silenciosa. As pessoas diziam, com o tempo passa. Mas não passou, o tempo apenas transformou a dor em professora. Aslin acordava todas as manhãs, arrumava o cabelo, saía para a rua, mas a mulher dentro dela sempre caminhava um pouco atrás. Até que, a vida tocou nela de um lugar totalmente inesperado. Era um dia chuvoso, um dia comum. Aslin entrou em uma livraria apenas para se proteger da chuva. Enquanto caminhava entre as estantes, um livro veio até sua mão. No mesmo instante, outra mão tocou a capa. Murat. Os olhares se encontraram. Naquele momento, Aslin percebeu, pela primeira vez em muito tempo, que seu coração batia sem dor. Murat falava devagar, e quando ouvia, não tinha pressa. Não fazia perguntas, mas a compreendia. Às vezes, o que a gente mais deseja é ser entendido sem precisar explicar. E Aslin sentiu isso pela primeira vez em anos. Os dias passaram. Cafés foram tomados, silêncios foram compartilhados, e Aslin reaprendeu a sorrir. Com medo, mas de verdade. Murat não fez o passado desaparecer, mas abriu a porta do futuro. Aslin tinha medo de ser feliz, porque a felicidade sempre fica muito perto da perda. E o que ela temia aconteceu. Numa noite, Murat estava em silêncio. Desviava o olhar, até que, por fim, disse: "Eu preciso ir." Essa frase despedaçou tudo dentro de Aslin. Murat precisava voltar para cuidar do pai doente. Não era uma escolha, era uma obrigação. Aslin não chorou, apenas perguntou: "Isso é uma despedida?" Murat não soube responder, porque algumas despedidas não cabem em respostas. Eles se separaram, em silêncio, sem se ferir, mas completamente partidos. Os meses passaram. Aslin via Murat em todos os lugares. Num poste de luz, numa frase de livro, no cheiro do café. Ela não o esqueceu, porque algumas pessoas não são esquecidas. Apenas passam a morar dentro de nós. Um dia, a chuva voltou a cair. Aslin entrou novamente naquela mesma livraria. Pensou que fosse coincidência. Um livro caiu no chão. Ela se abaixou. No mesmo instante, outra mão se estendeu. Murat. O tempo parou. O coração parou. O mundo se calou. Eles se olharam. Dessa vez, não fugiram. Murat falou: "Eu não fui embora de você. Foi a vida que me levou." Aslin chorou. Dessa vez, não escondeu. "Eu te esperei todos os dias", disse. "Mesmo quando você não vinha." Naquele dia, conversaram por horas. Sobre os medos, as frases inacabadas, os gritos silenciosos, e decidiram: nunca mais vamos nos separar. À beira do mar, com o vento bagunçando seus cabelos, Murat segurou as mãos de Aslin. "Não tenho mais medo de perder", disse. "Tenho medo de ficar sem você." Aslin sorriu. Era o sorriso mais verdadeiro que nasce depois da dor. A vida não havia sido fácil com eles, mas agora sabiam. Um final feliz não é a ausência de sofrimento. É não desistir, apesar da dor. Aslin não estava mais sozinha. E a vida respirava outra vez. Enquanto vive, o ser humano não entende certas coisas. Não entende por que aconteceu, porque justamente naquele momento tudo desmoronou, porque perdeu quem mais amava. Mas a vida nunca faz alguém sofrer sem um propósito. Quando Aslin olhou para trás, finalmente compreendeu. Se não tivesse perdido o marido, se não tivesse conhecido aquela solidão profunda, se o seu coração não tivesse sido completamente partido, ela nunca teria encontrado Murat. Às vezes, os acontecimentos mais dolorosos existem apenas para nos conduzir a um bem maior.
Mas isso só se entende quando a ferida começa a cicatrizar. A dor que Aslin viveu não foi um castigo. Também não foi um fim. Foi a porta secreta de um novo começo. Tudo aquilo que ela pensou ter perdido a aproximou ainda mais de si mesma. O lugar onde ela caiu foi exatamente o lugar onde aprendeu a se levantar. Às vezes, a vida nos empurra para a escuridão para que possamos reconhecer a luz. Às vezes, nos deixa sozinhos para que aprendamos o valor de um abraço. Às vezes, nos quebra para que descobramos o quanto o nosso coração é forte. Aslin agora sabia, nada do que lhe aconteceu foi em vão. Até a dor mais profunda se transforma em bem para quem sabe esperar. E a vida levanta o ser humano exatamente do lugar onde mais chorou, com o sorriso mais bonito que ele jamais imaginou ter. Porque o destino ensina quebrando, mas no final, sempre oferece cura. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar a continuação dessas histórias reais.